E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A declaração explosiva de Renato Gaúcho sobre Canobbio caiu como uma bomba no cenário do futebol brasileiro. Conhecido por seu estilo direto e por não medir palavras, o técnico do Fluminense mais uma vez mostrou que não foge de polêmicas. Após o empate frustrante contra o Atlético Paranaense, Renato foi questionado sobre a ausência de Canobbio no segundo tempo e não hesitou: "Não vai jogar enquanto não se acalmar." A frase ecoou nos bastidores do clube e nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores e analistas esportivos. Renato justificou sua decisão alegando que Canobbio tem se mostrado muito ansioso e nervoso demais dentro de campo, o que, segundo ele, atrapalha o desempenho coletivo da equipe. É um excelente jogador, mas está agindo como se quisesse resolver tudo sozinho. Futebol é coletivo, disparou o técnico, visivelmente incomodado. A crítica pública surpreendeu, sobretudo por expor uma situação que, até então, era tratada internamente no clube. O comentário gerou uma onda de reações na torcida tricolor. De um lado, aqueles que apoiam a postura firme de Renato, acreditando que o técnico precisa mesmo impor limites e manter a disciplina no elenco. Do outro, muitos viram a fala como desnecessária e desrespeitosa, argumentando que o jogador uruguaio merece respaldo, especialmente em um momento em que o time vive altos e baixos. Canobbio, contratado com grande expectativa, vinha mostrando lampejos de talento, mas também protagonizando momentos de descontrole emocional, cartões bobos, discussões acaloradas com adversários e até com companheiros. Renato, que valoriza o equilíbrio emocional tanto quanto a técnica, deixou claro que a titularidade exige mais que habilidade com a bola nos pés. Nos bastidores do CT Carlos Castilho, a situação começa a preocupar a diretoria. Um racha entre o técnico e um jogador importante pode minar o clima do grupo. O staff de Canobbio já demonstra desconforto, principalmente com a exposição pública do atleta, e não descarta uma conversa direta com a cúpula do clube para alinhar os próximos passos. A imprensa esportiva também entrou na discussão. Alguns jornalistas criticaram a falta de tato de Renato, lembrando que o vestiário é um lugar sagrado e que certas cobranças devem ser feitas longe dos microfones. Outros, porém, elogiaram a franqueza do técnico, dizendo que o futebol brasileiro precisa de líderes autênticos que falem o que pensam. A tensão entre Renato e Canobbio reabre uma velha discussão: até que ponto um técnico deve expor seus jogadores publicamente? Em um futebol cada vez mais midiático, qualquer frase fora do tom pode virar manchete, e, neste caso, virou. A repercussão foi tão grande que a fala de Renato dominou os programas esportivos do dia seguinte. No campo técnico, a ausência de Canobbio poderá impactar o rendimento do time nas próximas rodadas. O jogador vinha sendo peça importante na transição ofensiva e nas jogadas de velocidade, justamente um dos setores em que o Fluminense mais carece de alternativas. Se Renato optar por mantê-lo no banco ou fora dos relacionados, será preciso ajustar o sistema tático. O elenco do Fluminense observa atentamente o desenrolar do episódio. Jogadores experientes como Marcelo e Felipe Melo teriam tentado apaziguar os ânimos, conversando tanto com Renato quanto com Canobbio. A liderança dentro do grupo será essencial para que o clima não se deteriore ainda mais. Do lado de Canobbio, o silêncio prevalece. O jogador ainda não se manifestou oficialmente, mas fontes ligadas ao atleta garantem que ele ficou abalado com a declaração. Ainda assim, ele deve seguir treinando normalmente, esperando uma nova chance para mostrar serviço e, quem sabe, reconquistar a confiança do comandante. Renato, por sua vez, dobrou a aposta. Em entrevista após o treinamento, reafirmou sua fala: "Aqui ninguém é maior que o clube. Se não estiver no perfil que a equipe precisa, não joga. Simples assim." O tom foi interpretado por muitos como um recado direto a outros jogadores também, num claro sinal de que a hierarquia será mantida. A situação gera um dilema: será que a postura de Renato fortalece o grupo ao impor respeito e ordem, ou enfraquece ao expor um dos seus talentos e gerar desconfiança? O equilíbrio entre liderança e empatia nunca foi tão necessário. E,
No caso de Renato Gaúcho, esse fio parece cada vez mais tênue. A torcida, dividida, quer resultados. Para ela, pouco importa se há atrito ou sintonia nos bastidores, contanto que o time vença. Mas em um clube como o Fluminense, que vive sob pressão constante por títulos e desempenho, crises mal resolvidas podem se transformar em tempestades. Resta saber como essa novela se encerrará, com Canobio retomando seu espaço e provando que pode ser um diferencial, ou com sua saída precoce do clube por desgaste com o treinador. Seja qual for o desfecho, a bomba já estourou, e agora, todos esperam pelas consequências. Enquanto isso, o próximo jogo se aproxima. E com ele, virá a resposta de Renato, se Canobio vai mesmo continuar afastado ou se será reintegrado. No futebol, decisões falam mais alto do que palavras, e todos os olhos estarão voltados para a próxima escalação. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Apesar da tensão crescente, a declaração de Renato Gaúcho pode ter sido também uma tentativa calculada de provocar uma reação positiva em Canobio. O treinador é conhecido por seu estilo motivacional e, por vezes, usa o impacto das palavras como um catalisador de mudança. Talvez o objetivo não tenha sido rebaixar o jogador, mas sim desafiá-lo a controlar melhor suas emoções e voltar ainda mais forte. Por outro lado, há quem veja a fala como um sintoma de algo mais profundo, a impaciência de Renato com jogadores que não seguem à risca sua cartilha tática e comportamental. Desde que retornou ao Fluminense, o treinador deixou claro que quer um grupo comprometido, não apenas tecnicamente, mas também mentalmente. Nesse contexto, Canobio pode ter cruzado um limite invisível. O curioso é que o uruguaio, desde sua chegada ao Brasil, sempre teve seu perfil descrito como combativo, intenso e vibrante, características valorizadas por torcidas sul-americanas. Porém, essa intensidade, quando mal dosada, se transforma em imprudência. E foi justamente isso que Renato parece ter identificado nos últimos jogos, especialmente em momentos decisivos. Internamente, a comissão técnica já vinha monitorando o comportamento de Canobio. Episódios de irritação em treinos e uma cobrança excessiva sobre si mesmo foram relatados nos bastidores. Isso levantou questionamentos sobre sua adaptação emocional ao clube, ao estilo de jogo proposto e até mesmo à pressão do futebol carioca. Enquanto isso, a diretoria do Fluminense se vê em uma encruzilhada. Dar respaldo total ao técnico pode significar perder um ativo importante no elenco. Por outro lado, contrariar Renato pode enfraquecer sua autoridade num momento crucial da temporada. Há, inclusive, quem já cogite que essa situação influencie futuras decisões sobre reforços e saídas na próxima janela de transferências. A imprensa uruguaia também repercutiu o caso, destacando que Canobio sempre foi um jogador emocional, mas jamais havia enfrentado esse tipo de atrito direto com um treinador. A mídia de seu país questiona se o futebol brasileiro está preparado para lidar com jogadores latinos que atuam com o coração na ponta da chuteira. Em meio à polêmica, torcedores mais atentos começaram a resgatar casos semelhantes na carreira de Renato Gaúcho. Em diferentes passagens por clubes, ele já teve embates públicos com jogadores que considerava indisciplinados ou dispersos, como uma forma de reafirmar sua liderança. Em alguns casos, a estratégia funcionou. Em outros, gerou rupturas irreversíveis. No vestiário, a situação se tornou um assunto delicado. Canobio, que até então tinha boa relação com os companheiros, passou a ser tratado com mais cautela. Há quem tema que qualquer palavra mal colocada possa inflamar ainda mais o cenário, criando um ambiente pesado às vésperas de compromissos decisivos. A relação entre técnico e jogador, agora desgastada, precisará de tempo e diálogo para ser reconstruída, se houver interesse mútuo. O que está claro é que Renato não recuará de sua posição, e Canobio, se quiser permanecer, terá que mostrar mais do que futebol, precisará provar que sabe lidar com a pressão e amadurecer dentro e fora das quatro linhas. No fim das contas, esse episódio é mais um lembrete de que o futebol é feito não apenas de tática, mas também de relações humanas, egos e emoções à flor da pele. Renato Gaúcho jogou luz sobre uma ferida aberta no elenco do Fluminense, e agora, todos aguardam para ver se ela cicatriza ou infecciona de vez.
Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.